Olá, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Reflexões Extra Classe. Para quem não conhece, aqui no canal eu costumo tratar principalmente de dois temas: direito privado, ou direito empresarial, ou direito civil, e liberdade de expressão. E eu faço isso por meio de dois tipos de vídeo. Ou era uma vez, em que eu costumo contar um conflito jurídico real para extrair algum ensinamento, alguma reflexão, ou o Reflexões Extra Classe, que é um vídeo em que eu desenvolvo algum pensamento que não necessariamente eu posso desenvolver ou eu tenho a oportunidade de desenvolver em sala de aula. Pois esse vídeo de hoje é um Reflexões Extra Classe. Eu ainda não vou contar uma história, um conflito, porque o conflito nem ocorreu. Então é um Reflexões Extra Classe em que nós vamos refletir um pouco sobre liberdade de expressão em sua colidência com um determinado discurso acerca dos direitos humanos. No dia 24 de fevereiro agora, a OAB Seccional de São Paulo noticiou, deixou um comunicado em sua página, segundo o qual a Comissão de Direitos Humanos teria apresentado uma representação ao Ministério Público Federal com o objetivo de que este tomasse providências contra o perfil de internet Editora de Humanas, que existe no Twitter, no Facebook, no YouTube e outras mídias sociais. Segundo a comissão, este perfil estaria fazendo apologia à tortura, à violência, sendo contrário a direitos humanos e fazendo campanha contra o feminismo. Ora, fazer campanha contra o feminismo não é ilícito nenhum e não merece esse tipo de providência. Mas esta menção ajuda a entender um pouco a perspectiva de direitos humanos que informa esta representação da OAB. Originalmente, o discurso dos direitos humanos ou dos direitos humanos de primeira geração esteve voltado para a liberdade do indivíduo em relação à opressão do Estado, principalmente. E é por isso que, quando se fala de direitos humanos na época da ditadura militar, o que se falava era de liberdades em relação àquele regime. Pois depois da democratização aqui no Brasil, o discurso dos direitos humanos parece ter sido, entre aspas, apropriado por movimentos que no passado estiveram ligados a movimentos de esquerda. Que bom isso então, não seria? Porque se na época da União Soviética e da Guerra Fria, aparentemente o socialismo não se preocupava com direitos humanos, agora se preocupa. E sob esse aspecto é mesmo um avanço, porque tem-se a defesa de direitos humanos por um pensamento liberal, assim como tem-se a defesa dos direitos humanos por um pensamento mais coletivista. E qual é o problema disso? Haveria algum? Parece haver. Ao se, entre aspas, apropriar do discurso de direitos humanos, um pensamento mais coletivista e, até certo ponto, mais autoritário, tem transformado a defesa desses direitos num conjunto de medidas e de tentativa de engenharia social. Repito, eu não estou aqui para julgar negativamente o pleito de nenhuma minoria, mas eu estou refletindo acerca do método para a busca dessa melhor sociedade. E existe um discurso de direitos humanos que entende que direitos humanos devam ser implementados e transformados em cultura a ferro e fogo, ao limite do autoritarismo. Esse discurso é um discurso que, em relação à liberdade de expressão, não dá muita importância à manifestação do pensamento, ou, se preferir, estabelece maiores limites
à manifestação do pensamento. E é isso que a Comissão de Direitos Humanos da OAB parece ter abraçado. Esta perspectiva segundo a qual direitos humanos podem ser implementados e reconhecidos por meio de um controle maior da sociedade, controlando o que pode ser televisionado, o que pode ser expresso por meio da arte, o que pode ser expresso por meio de ideias. Sobre o editor Humanas, eu acho que não deve haver muita dúvida. Tem uma posição de direita, tem uma posição contrária a coletivos, justiceiros sociais, assim como existe também na internet uma série de sites, de blogs que tem uma posição anticapitalista, ou às vezes um feminismo mais radical. Pois esse pessoal do Editor Humanas não deixa dúvidas. Eles têm uma postura política de apoio a Jair Bolsonaro. Ah, Cláudio, então é fascista, então... Não, eu acho que a gente tem que ver e pensar acerca do humor que eles fazem. Com certeza, lá não existe, eu não vi racismo, eu não vi piada com negros e com raças, não vi. Mas eu vi uma série de outras coisas. Eu vi humor com violência policial, só que não era para bater na polícia. Eu vi humor com ditadura militar, só que não era para glorificar a resistência. Eu vi estereótipo de gênero, mas não era para combater o estereótipo. E também eu vi intelectuais e contradições da esquerda, só que não era para falar bem desses intelectuais. E obviamente era para denunciar essas contradições. E sim, eles batem em feministas e fazem piadas com gordos e outras minorias que já são estigmatizadas. Você tem o direito de não gostar disso. Você tem o direito de achar de muito mau gosto e de não achar graça. Mas isso não é apologia à tortura. Isso não é apologia à violência. Se começarmos assim, é aquela história, não tem fundo. Eu me lembro da época em que discutia-se se videogame de guerra e de tiro estimulava a violência. Queriam proibir os videogames. Hoje em dia, discute-se se um videogame em que uma mulher pode sofrer uma violência, um RPG, deveria ser proibido. Isso não tem fundo. E aí, nós vamos ver que esse tipo de problema vai atingir todo mundo. Vocês lembram de uma transexual que há pouco tempo atrás apareceu crucificada na parada gay? Houve quem pedisse que a polícia tomasse providência, foi aberto um inquérito contra ela. Vocês acham certo isso? Ah, mas foi ofensivo, ofendeu a religião. E aí a gente chega no ponto com o qual eu comecei o vídeo. Liberdade de expressão se exerce no limite. Às vezes você vai estar ofendendo uma religião. Às vezes você vai estar ofendendo uma minoria. E aí o que nós vamos fazer? A proteção a esses direitos implica em um mundo em que ninguém se ofenda? Parece que a gente não conhece as pessoas. Isso não existe. Sempre haverá quem se ofenda. Sempre haverá quem coloque algum problema no que foi dito pelos outros. E eu acho que é melhor isso do que um mundo em que as pessoas não possam dizer o que elas pensam. Repito, gente, já quase para concluir. Eu não acho que a liberdade de expressão não deva sofrer limitações. Eu acho que sim. Mas limitar humor sob o argumento, na minha opinião, falso, de que haveria uma apologia à tortura, sob o argumento de que combate um discurso acerca dos direitos humanos, olha, no dia em que os direitos humanos passaram a ser utilizados como fundamento para interdição do debate, nesse dia os direitos humanos deixam de ser direitos humanos e passam a ser alguma outra coisa voltada para o controle social.
É isso, pessoal, eu queria dar minha opinião e, lógico, né, antes que alguém fique em dúvida, eu acho que a OAB extrapolou, eu acho que isso não leva a lugar nenhum. E o que você pode fazer é dizer, ó, esses caras do Editora de Humanas estão por fora. Ah, o que eles fazem não tem graça. Mas querer punir penalmente porque disse algo de que você não gostou, eu acho que aí já foi extrapolado o limite da razoabilidade há muito, muito tempo. Então eu fecho agradecendo a quem me acompanhou até aqui, pedindo desculpa a quem de mim discorde, mas aí reafirmo, vocês têm a área de comentários para dizerem o que bem entenderem. E eu agradeço. Espero que possamos nos encontrar em uma próxima oportunidade em um tema menos polêmico aqui no canal. Obrigado e até a próxima.